Quero cumprimentar a todos que nos acompanham e dizer que eu vou dar continuidade aqui de um tema que eu falei na semana passada, que é sobre o hospital de campanha. O hospital de campanha que foi entregue ontem pela Prefeitura Municipal de Jacareí. E quero deixar muito claro aqui que todas as medidas que forem necessárias para a gente enfrentar o combate ao Covid terão o apoio desse vereador. Mas as medidas elas precisam ser feitas de forma correta, conforme a legislação vigente, conforme a lei que a gente deve seguir. E na semana passada eu falei sobre a Distal. O que é a Distal? Uma empresa uma clínica que cuida da nefrologia e cuida também dos pacientes da nossa cidade. O que acontece? A prefeitura, ela foi fazer uma requisição administrativa do prédio da Distal. O que é isso? O prefeito pode, em momentos de calamidade pública, como nós estamos vivendo, em razão do Covid, de fazer essa requisição administrativa. E requisitou o prédio da Distal. É colocar um bem privado a serviço do interesse público, do interesse coletivo, que nesse caso é o combate ao coronavírus. Até aí, perfeitamente justificável. Mas ocorre que eu, enquanto vereador, fui fiscalizar a condição da Distal em nossa cidade. E qual é a condição dela? A condição de devedora, condição de não pagar os tributos para a municipalidade, seja o ISS, mas também seja a água e o esgoto, que consumiu por muito tempo do SAI, e você que está me assistindo, que ganha R$1.000, R$2.000, R$3.000, paga certinho a sua conta de água e esgoto, enquanto a Distal, uma clínica médica, não pagava água e esgoto para Jacareí, não recolhia o ISS. Você, pequeno empresário, que você é autônomo, que está me assistindo, que paga certinho o seu imposto, a Distal não pagava. E aí, a prefeitura ingressou com 13 processos contra a Distal. São 13. O SAI ingressou para cobrar na justiça, a prefeitura ingressou e, pasmem, a prefeitura pediu a penhora dos bens da Distal, que é essa clínica que fica ali no Jardim Flórida. Só para que vocês tenham uma ideia, novos vereadores, somadas as dívidas da Distal, sem atualização de juros e correção monetária, são R$762 mil que a Distal deve, não para o prefeito, não para nós vereadores, que a Distal deve para a população de Jacareí. Sabe por quê? Porque o prefeito não é dono do dinheiro, nós vereadores não somos dono do dinheiro, quem é o dono, destinatário das verbas públicas é você, é a sociedade de Jacareí. E essa empresa, não pagando suas dívidas, foi e recebeu da prefeitura municipal R$35 mil pelos aluguéis dos equipamentos. E aonde está isso? Está no portal de transparência. R$35 mil que foram pagos no dia 29 de abril de 2020 para a Distal. E foi pago como? Aí é o mais escandaloso. Foi pago em cheque, que não é usual na prefeitura. Na prefeitura as empresas recebem conta corrente. Está aqui no portal da transparência. E por que pagou em cheque? Nós que somos advogados sabemos muito bem disso. Para fugir dos credores. E sabe quem são os credores? São muitos deles trabalhadores da Distal que não receberam o seu salário, que não receberam verbas trabalhistas, e aí não podia depositar na conta da Distal. Por quê? Porque senão a justiça ia lá e tomava esse dinheiro da Distal. Então foi acertado com a prefeitura para receber por meio de cheque, e essa informação está no portal de transparência. Basta a gente olhar aqui os gastos do Covid para verificar que houve acerto com o proprietário para entregar em cheque, porque o usual é conta corrente. Quando você participa de uma licitação, você entrega lá a sua conta, que tem que ser depositado esse dinheiro, e essa informação está lá para todos os vereadores verem. E aí tem uma outra questão que me chamou muito a atenção, porque nós temos vários carros da frota de Jacareí parados, abandonados lá na cidade de Salvador, carros que estão ao relento, abandonados, que não mais se usa. E por incrível que pareça,
A prefeitura foi lá e reformou a ambulância da Distal. Em 2 meses, saiu o decreto em março, a ambulância já está reformada, ou seja, uma nítida transferência da verba pública para a Distal, que é uma empresa privada. Gastou-se nesse prédio mais de R$360 mil para fazer a reforma, porque é um prédio que estava em péssimas condições de uso, muito causado pelo desleixo dessa empresa com a sua atividade aqui em Jacareí. Por que desleixo? Devedora da municipalidade e não conseguia sequer pagar os direitos trabalhistas daqueles que estavam lá trabalhando e também não cuidava do seu prédio. Então, na verdade, esse conjunto de elementos mostra uma empresa que, além de não pagar seus tributos, agora é beneficiada pela prefeitura com o pagamento em cheque, o pagamento de aluguel, a reforma da sua ambulância, a reforma da sua sede. Ora, tenho dito aqui, tudo que é para investigar, inclusive dos governos que eu participei, investigue, analise, porque eu não tenho compromisso com nada que tem de irregular. E se eu não tenho compromisso com isso, eu não posso deixar de expor aqui essa situação muito ruim para a cidade de Jacareí. Muito ruim. Por quê? Quer fazer o hospital de campanha lá na Distal? Concordo, não tem problema nenhum, porque nós temos que cuidar das pessoas. Mas não podia depositar dinheiro na conta do proprietário que deve mais de R$700 mil para a prefeitura. Não podia fazer esse tipo de pagamento. Sabe por quê? Não tem nenhum sentido. Se eles devem, a prefeitura tinha que requisitar gratuitamente o prédio, gratuitamente os equipamentos, e depois, se caso eles tivessem um crédito maior, aí sim devolver o que é de direito. Mas o que a gente não pode, o que eu não posso admitir é que essa empresa devedora do município ainda saia com dinheiro no bolso. E essas dívidas são líquidas, certas e exigíveis. O que é isso? Não cabe mais discussão. A prefeitura, inclusive, pediu a penhora de bens da Distal. E agora recebo a informação aqui. Isso eu quero deixar registrado. Eu imediatamente saí daqui na sessão passada e fui conversar com o prefeito Isaías Santana. E levei para ele essa preocupação, porque não dá para a gente continuar fazendo esses pagamentos. E ele imediatamente despachou esse processo, e antes de eu subir essa tribuna aqui, para fazer justiça, o procurador da prefeitura me ligou e vai suspender esses pagamentos. Vai suspender, porque não tem cabimento essa empresa receber 1 centavo sequer dos cofres públicos. Essa primeira etapa, nesse trabalho de fiscalização, nós cumprimos, que é suspender. Agora o que nós precisamos ver é o prejuízo que causou. E aí esse prejuízo precisa ser ressarcido aos cofres públicos, porque não poderíamos ter pago. São dívidas imensas que não poderia ter sido pago. Quer falar, vereador Paulinho? Não, vereador Flávio, só para complementar, eu acho importante o trabalho que o senhor fez, né, na semana passada, e aí está claro, né, eu acho que tem que suspender mesmo, eu acho que é um absurdo, né, essa empresa que deu calote em vários trabalhadores e agora, né, infelizmente, eu não quero acreditar que o prefeito Isaías autorizou esse pagamento, né, por isso que eu falo, eu acho que tem que trabalhar em conjunto. E essa desinformação de dentro da própria prefeitura, de não ter esse remanejamento, de não saber trabalhar em conjunto, é que está se tornando hoje muitas políticas da nossa cidade e outra cidade um pouco meio que indesejável, né? Então, eu acho que está de parabéns o trabalho que fez, e esse é o papel do vereador, de fiscalizar, cobrar e ver resultado, e o resultado está aí. Sim, vereador Paulinho, e eu aqui nessa tribuna sempre vou ter o comportamento, vereador Abner, porque já defendi isso aqui para outros vereadores, defendi para o vereador Fernando, defendi para outros vereadores, da presunção da inocência, um princípio caro na nossa Constituição, que eu não saio lançando dúvidas a respeito da idoneidade, do caráter das pessoas. Eu não investigo pessoas, eu investigo são fatos, e os fatos estão aqui amplamente demonstrados, que a empresa recebeu dinheiro através de cheque, porque não podia receber na conta corrente, e a prefeitura, em menos de 2 meses, reformou a ambulância da Distal, quando vários veículos estão lá no pátio da cidade de Salvador, sem ter uma manutenção. Ora, se é tão rápido assim,
para fazer uma reforma de ambulância de um devedor da cidade, de uma empresa privada? Por que com essa mesma agilidade a gente não arruma os carros da prefeitura? Por que com essa mesma agilidade a gente não resolve outros problemas da prefeitura? Então os fatos estão postos, os fatos estão colocados. E eu não ataco pessoas. Eu sou vereador aqui para defender os fatos. E assim prosseguirei com o meu mandato de vereador. Eu não quero aqui ficar lançando dúvidas, mas é preciso a gente poder colocar os fatos da forma como ocorreram. E os documentos estão aqui para comprovar. Pois não, vereadora? Só para contribuir um pouquinho, eu acho que quando você fala em relação à agilidade especificamente da ambulância, eu estive lá na unidade, né, e vi realmente que a ambulância está lá e tá, eu acho que são prioridades, Luiz Flávio. Provavelmente essa agilidade transcorreu em relação à pandemia, a necessidade de se cuidar dessa ambulância, independente de ser da distal ou não, está a serviço em relação ao contrato, mas eu acredito que essa agilidade que você está mencionando em relação aos carros que estão parados, foi por conta realmente da necessidade do Covid, da pandemia. Então, é melhor a gente arrumar uma ambulância agora do que arrumar os outros carros, até porque a maior parte dos serviços estão parados, estão paralisados, né? Então, acho que é uma questão de prioridade, só para contribuir. Sim, e eu concordo com você, e essa agilidade deveria ter sido utilizada, vereadora Patrícia, para adquirir uma ambulância para o município, né? Porque veio verbas estaduais, verbas federais, e a gente, nessa mesma agilidade, conseguiríamos ter uma ambulância a mais na rede de saúde. E não a gente reformar uma ambulância que é do particular. Ela não vai pertencer aos nossos munícipes. Ela não vai. E se a gente tivesse comprado uma novinha, uma 0 bala, a gente ia ajudar com mais eficiência a combater, a transportar os doentes de Covid. Então esse contexto só me leva, enquanto vereador, dizer que nós precisamos apurar, não há outra forma, né? O nosso compromisso aqui é de ajudar a nossa cidade. Às vezes a pessoa me pergunta, mas é a área política? Nós somos políticos, né? E eu acho que na verdade, um prefeito ele tem que ter uma oposição que fiscaliza, uma oposição que também seja propositiva, e esse é mais um fato aqui que nós vamos deixar para casa, né? Uma investigação que levou à suspensão dos pagamentos da distal, e se teve suspensão é porque há indícios de irregularidade. Só para concluir, senhor presidente, é inadmissível que a distal, que deve mais de R$760 mil, receba 1 centavo de verba pública. Continue contando com o nosso mandato. Não há mais inscritos para os temas livres, não havendo mais matéria a ser tratada, agradeço a participação de todos os vereadores. Agradeço os servidores dessa casa, agradeço por fim todos os que nos acompanharam pela TV Câmara e pela internet. E às 15h26 do dia 3 de junho, declaro encerrada a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí do ano 2020. Boa tarde a todos, Deus abençoe.